Bem-vindos ao Finanças a Contar desta semana. Estamos a iniciar o ano e é importante estarmos preparados financeiramente. E é disto que vamos falar no programa de hoje. Dicas, estratégias de como criar um orçamento, como nos prepararmos e estarmos atentos àquilo que são os desafios para este novo ano. E é por isso que é a nossa convidada, Francisca Oliveira, administradora do Banco de Portugal. Francisca, bem-vinda ao Finanças a Contar. Estamos a começar o ano. Qual é que é o primeiro passo para começarmos a organizar as nossas finanças neste ano novo? Conselhos. É sempre muito difícil dar estes conselhos porque as pessoas têm geralmente os orçamentos bastante apertados e controlados e, portanto, não é um tema que seja muito fácil dar opinião de fora, não é? Mas eu acho que as pessoas têm a primeira coisa é, quanto menor for a folga entre aquilo que são as nossas despesas e as nossas receitas, mais organizados nós temos que ser. Portanto, ter um plano, um orçamento muito bem feito, em que distinguimos o que é que são as despesas fixas, o que é que são as despesas variáveis, o que é que são as essenciais, aquelas que em circunstâncias algumas nós podemos abdicar e aquelas que temos alguma folga. E, portanto, começar a partir daí para perceber como é que podemos de facto gerir. E fazer isto com um caráter, eu não digo para o ano, mas se for com caráter mensal e termos bem previsto o que é que vai ser os 12 meses do ano, ajuda. E depois a segunda parte é aquela folga que nós podemos ter ou alguma despesa variável que nós possamos dispensar, poupar. Isso é absolutamente fundamental. Sem dúvida. Absolutamente fundamental. Como é que podemos definir objetivos financeiros realistas e que a gente tenha a perspectiva de que os vai conseguir organizar? A doutora Francisca falou a questão do orçamento, não é? Sim, começar por aí. É esta organização do orçamento e depois é uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu tenho até tentado que os meus filhos comecem já a pensar assim, que é quando se decide que se vai poupar e se nós pensarmos que se conseguimos poupar 7, 8% daquilo que é o nosso rendimento mensal, significa que por ano poupamos um salário. Mas que seja menos, que seja 5%, que seja 2%, se nós conseguirmos fixar um objetivo e depois assumir esse objetivo como sendo uma despesa fixa, é como pagar a água, é como pagar a luz, não podemos deixar de o fazer e tem que entrar no nosso orçamento nessa perspectiva. É um bom caminho para nós conseguirmos de facto ter aqui o pé de meia, não é? E alguma segurança de eventos inesperados, de coisas que nos acontecem a todos e depois para a vida, para o futuro, para coisas que nós queiramos fazer mais à frente. Na sua opinião, quais é que serão as melhores práticas para conseguirmos controlar aqui as nossas despesas mensais? Porque às vezes pode haver desvios, não é? Pode haver desvios e é assim, as despesas supérfluas são boas, não é? Todos nós gostamos de vez em quando de um mimo que não precisamos, mas eu acho que começa precisamente por esse planeamento, é perceber claramente o que é absolutamente essencial, não podemos deixar de pagar a casa, a água, a luz, a alimentação e o que é, apesar de tudo, supérfluo e que nós podemos abdicar. E vamos gerindo e vamos vendo nesse supérfluo, às vezes se calhar temos que cortar mais e eu ponho a poupança do lado daquilo que é o essencial, é como a água, é como a luz. Mas depois nesse supérfluo podemos ir variando, às vezes há uns meses que temos mais folga e podemos ser um bocadinho mais generosos connosco, outras vezes temos que ser um bocadinho mais exigentes e vamos gerindo essa parte. Que porcentagem do rendimento deve ser destinada à poupança e investimento? Porque isto também é importante e como referiu há bocado, se nós não conseguimos controlar bem as nossas despesas, depois também não conseguimos nem poupar nem investir, não é? Eu acho que, mais uma vez, é muito difícil falar porque as realidades das famílias são muito diferentes e porque há pessoas que, apesar de tudo, têm mais folga e conseguem fazer aqui uma gestão mais fácil e há outras pessoas que vivem, de facto, as receitas quase não cobrem as despesas. Portanto, o meu conselho o ideal é poupar o suficiente para se ter o tal salário adicional por mês. E os 7, 8% dá entre 12 meses a 14 meses, dá mais ou menos isso. A partir daí se conseguirmos mais, excelente, se conseguirmos chegar aos 10%, ótimo. Se conseguirmos menos, às vezes é um café por dia que não se toma, que é €1 por dia que não se gasta, e esse €1 por dia que não se gasta são 30 € ao fim do mês. E às vezes isso é suficiente para se começar, para se ganhar esse hábito. Nós falamos em poupar, falamos em investir, falamos em controlar as despesas e eu acho que aqui um dos objetivos principais que devemos ter já devíamos ter por trabalho anterior, mas é a questão do fundo de emergência, porque ainda há muita gente que não tem um fundo de emergência. É verdade, é verdade. Como se costuma dizer, não é o melhor dia para poupar, começar a poupar é ontem. Esse fundo de emergência é que a poupança tem vários objetivos. Por um lado, tem o objetivo de, quando devidamente aplicada, podermos dar um rendimento adicional
não é? E, portanto, até ajudar depois a termos alguma folga. Depois a poupança é um empréstimo que nós fazemos a nós próprios para amanhã e, portanto, é um futuro que muitas vezes é incerto, que muitas vezes não sabemos. A velhice é sempre uma altura em que nós vamos ter mais despesas, portanto, este emprestarmos para amanhã é o objetivo da poupança. E depois isso que a Karina diz, uma doença, um filho que de repente precisa de um apoio dos pais para ir estudar ou para pagar alguma despesa imprevista, tudo isso é o objetivo da poupança. E, portanto, nós conseguirmos assumir a poupança como algo que é obrigatório naquilo que é o nosso orçamento, nem que seja €1 por dia, é absolutamente fundamental para todos estes objetivos que a poupança pode ter. Até porque o fundo de emergência é algo que, quando não há, o que é que nós fazemos? Recorremos à banca. Endividamos. É isso. Endividamos. E as pessoas não se esqueçam que a dívida é uma poupança negativa. Não é? A dívida são outros que nos estão a emprestar a nós, em vez de sermos nós que estamos a emprestar a nós próprios. E, portanto, a gestão do endividamento é absolutamente fundamental nisto tudo. Há endividamento que eu tenho dívida, eu tenho um crédito de habitação, portanto há endividamento que entra no nosso orçamento e que faz sentido entrar no nosso orçamento, mas a dívida é exatamente o oposto à poupança. A poupança nós estamos a emprestar para nós no amanhã, a dívida nós estamos a pedir ao nós da amanhã que nos antecipe o dinheiro hoje. Exatamente. E, portanto, gerir bem o endividamento e não usar o endividamento como um adicional ao nosso rendimento é absolutamente fundamental. Que dicas daria aí? Por exemplo, de gerir as dívidas da melhor maneira, por exemplo? Primeiro, quando as que já existem, as dívidas que as pessoas já têm, acho que têm que olhar para elas com alguma racionalidade, perceber se acham que estão sobreendividadas e se os tiverem, procurar ajuda. Há imensos canais hoje em dia que podem ajudar as pessoas que se sentem sobreendividadas, porque se pode renegociar, porque se pode fazer pacotes, porque há uma série de formas de consolidar aquilo que é o passado. Portanto, o passado é o passado, é tentar agora renegociar e usar folgas que tínhamos para diminuir esse endividamento. Para o amanhã é precisamente usar o crédito, usar as dívidas, usar aquilo que a banca nos pode ajudar naquilo que é essencial e naquilo que cabe dentro do nosso orçamento. Porque cada vez que nós pedimos dinheiro emprestado, temos que pagar uma prestação e essa prestação tem que caber no nosso orçamento sem nos criar o tal aperto que depois não nos permite fazer aquilo que precisamos de fazer. Como é que podemos adaptar o orçamento pessoal com o aumento do custo de vida, não só que estamos a viver ainda, mas que eventualmente até podemos ter a partir de 2025? As boas notícias são que, em princípio, e tudo indica nesse sentido, 2025 terá um aumento de preços, sim, mas francamente inferior àquilo que tem sido 2024 e, em particular, 23 e 22. A inflação espera-se que ronde os 2%, o que, de acordo com todas as expectativas e mantendo-se o mercado de trabalho sólido como se tem mantido e resiliente como se tem mantido, isto pode significar que não haja perda de poder de compra em média das famílias em Portugal. Portanto, isso são as boas notícias. Ainda assim vivemos num mundo que se é caracterizado por alguma coisa, é incerteza, não é? Verdade. E é incerteza geopolítica, e é incerteza as eleições agora nos Estados Unidos, e portanto há aqui uma série de fatores que entram e que podem complicar essa certeza que nós achamos que temos que os preços não irão subir muito. E portanto, mais uma vez, é o tal fundo de emergência e uma boa gestão. É não confiarmos demasiado que as coisas vão ser fáceis e que estas boas perspectivas de uma inflação menor vai ser tudo tranquilo, mas também continuarmos a estar preparados. E estamos preparados para aquilo que possa ser o dia da manhã. Que ferramentas ou aplicações financeiras recomenda para quem quer acompanhar e controlar aqui as finanças pessoais este ano de 2025? Ferramentas existem algumas até nossas, no Banco de Portugal e no portal Todos Contam e no portal do cliente bancário, que ajuda as pessoas a fazerem esta gestão do orçamento. E isso eu acho que as pessoas devem explorar, porque ajuda um bocadinho até a perceber como é que se pode fazer estas classificações de despesa, como é que nós podemos organizar este nosso orçamento. E tem simuladores também que ajudam imenso. E tem uma série de informação muito útil, por exemplo, simuladores, tem as comissões dos bancos para se comparar e perceber onde é que é melhor termos conta, onde é que pode ser melhor determinadas aplicações. Quanto a aplicações propriamente ditas, das poupanças e dos nossos investimentos, eu tenho alguma dificuldade porque tudo isto depende muito do perfil das pessoas, depende do perfil da aversão ao risco, depende da idade, se tem filhos, se não tem filhos, portanto há uma série de fatores que entram aqui. Acho que a melhor maneira é falar com quem sabe e, portanto, acho que os bancos, de um modo geral, têm boas pessoas a trabalhar e que são pessoas muito conhecedoras
E, portanto, aproveitar essa relação e aproveitar agora, muitas vezes até que se pode fazer por telefone, que se pode fazer numa conversa online, para termos ajuda dos especialistas e que nos conhecem e que sabem o que é o nosso caso concreto. Mas procurar ajuda, porque aplicarmos bem o nosso dinheiro e não o deixarmos debaixo do colchão, ou nem o deixarmos todos num depósito à ordem, não é? Porque um depósito à ordem não tem rentabilidade. Há alguns sim, porque nós precisamos de liquidez e de flexibilidade, mas gerir bem isso, procurar ajuda de quem sabe. Para fecharmos, 2 dicas práticas para este ano 2025. Poupar, eu vou fazer uma síntese daquilo que já disse. Poupar, 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 nem que seja um bocadinho, nem que seja um café que se toma a menos, nem que seja um lanche que não se faz. Poupar e organizar muito bem o orçamento. Ter sempre muito bem presente o que é que sai e o que é que entra. Obrigada. Já sabe, gosto sempre de deixar as minhas dicas habituais. Tenha sempre um orçamento e acompanhe com regularidade. Não se esqueça que também é importante ter um fundo de emergência e, finalmente, priorize a poupança e investimentos. Organizar-se financeiramente é o primeiro passo para concretizar os seus objetivos para este ano 2025. Já sabe, podem enviar sempre as suas dúvidas ou questões para o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo para me fazer companhia na próxima semana. Até lá, fique bem!